Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Queremos pedir aos irmãos que abram suas Bíblias em Lucas, capítulo de número 16. Mas deixa eu apresentar, como eu disse que iríamos apresentar a irmã que está nos visitando nessa noite. Lembra seu nome aí, filha, por favor? Ivanilda, amém. Seja bem-vinda, volte sempre. Amém, igreja? Vamos dizer a ela, volte sempre, em nome de Jesus. Nós temos cultos aqui, irmã Ivanilda, nas quartas-feiras, escola bíblica. A gente não tem escola dominical, porque é na quarta-feira, na nossa escola aqui. No momento que a gente estuda a palavra de Deus, e no momento estamos estudando o livro de Malaquias. A irmã querendo vir, ainda está em tempo de absorver todo o assunto, por várias razões. Primeiro, porque a gente ainda está na introdução do livro. E segundo, porque a abordagem aqui, ela não é capítulo por capítulo, versículo por versículo, não. Ela é uma abordagem textual, abordagem expositiva, e a gente não adota lição de escola dominical, exatamente porque a gente, na proporção que vai lendo o livro, a gente vai pontuando dentro de um trecho, que é um versículo ou um texto, né? Eu acho que é o som vindo aí do computador, não? Acho que é o som vindo aí do computador. Essa zoadinha. É algum som vindo aí do computador, vê. Aí a gente vai detectando verdades bíblicas, que são as doutrinas, na verdade, que diz respeito à nossa regra de fé e prática. Não é uma escola de curiosidade bíblica, não, mas é aquilo que a gente precisa aprender para a nossa relação com Deus, para a nossa relação com nós mesmos e a nossa relação com o próximo. Amém? Então, é basicamente assim a temática da nossa escola bíblica. Tá? É basicamente essa a temática da nossa escola bíblica. O negócio está um coração, de repente, acho que é o meu coração, que o som está captando, né? Bum, acho que é o meu coração. De repente ficou assim o som. Bem, como estávamos pedindo para os irmãos abrirem suas Bíblias em Lucas, capítulo de número 16. Amém? A palavra que me veio ao coração, e a gente louvou a Deus com hinos que até fluíram, né? Por conta do conteúdo de suas letras, a temática disso que queremos abordar para os irmãos. Tem vários textos que eu poderia ler com os irmãos nessa noite, mas nós vamos ler o texto de Lucas, capítulo de número 16. O pessoal que porventura estiver no Face, é melhor migrar para o aplicativo da Rede Cristã. Se estiver no site, é melhor migrar também para o aplicativo da Rede Cristã, porque a imagem está congelando muito do Face, concomitantemente para a imagem do site, porque o site está sendo uma reprodução do Face. No Face vai ficar gravado, mas no site, depois que terminar, acaba mesmo, não fica arquivado para assistir depois. Tá? E no Face, felizmente, está travando muito, mas tem como depois, se for o caso de aproveitarmos alguma coisa, nossos engenheiros de transmissão editarem. Lucas 16, versículo 16. A lei e os profetas
duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Lucas 16:16. Amém? Vamos ler de novo? A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Louvado seja o nome de Jesus. Coincidentemente, a gente se deparou mais uma vez com a expressão lei e os profetas. Se os irmãos tiverem lembrado do culto de domingo passado, nós fizemos menção a Moisés, profetas, que aparece no versículo 31. E aí você observa, se for fazermos o que a hermenêutica chama de uma correlação do texto, você tira a lei do versículo 16 e coloca Moisés e os profetas. No verso 31, você pode tirar Moisés e botar a lei e os profetas e dar no mesmo. Até porque já dissemos aos irmãos que Moisés era referência ao Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, que são eles. Hã? Quais são os livros da Bíblia? Os primeiros 5? Gênesis. Hã? Não ouvi. A moto não deixou ouvir, a máscara não está deixando eu ouvir, não, acho que eu não estou ouvindo mesmo. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Mas eu disse aos irmãos também que o livro de Jó, eu posso incluir, eu tenho autoridade para incluir, não porque sou teólogo, não, mas tenho autoridade para incluir, porque, eu volto a dizer aos irmãos, o livro de Jó é o livro dos mais teológicos que eu considero do Velho Testamento, o livro de Jó. Um dos livros mais teológicos que eu considero do Velho Testamento. Foi lendo o livro de Jó, foi estudando o livro de Jó, que me veio exatamente a seguinte definição: que todo princípio divino obedecido, ele atrai bênçãos. Como todo princípio divino transgredido, ele atrai maldição. E isso é um princípio que está resumido, porém bem explícito, em Deuteronômio, capítulo de número 28, que já começa dizendo que se ouvirmos a voz de Deus, as bênçãos nos alcançarão. Aleluia. Quem quiser ser abençoado, não é fazendo campanha, não é fazendo corrente, não é fazendo sacrifício de tolo, que vai ser alcançado pela bênção. Quem quiser ser alcançado pela bênção, aleluia, é ouvir a voz de Deus, é guardar a sua palavra. Não tem outra, irmão, saída. Não tem outro caminho. Amém, amados? Não é pagando promessa, não é querendo jogar um 7-1 em Jeová, que é o tal do voto. Voto é uma conversa, irmão. Sabe, de pessoas que foram mal instruídas, que foram mal orientadas para convencer Deus de lhes fazer alguma coisa. Aí interpretaram errado o princípio do voto, que só faz com que algumas pessoas aumentem
aumentem o seu débito com Deus. Porque observe que normalmente a moeda de troca de um voto é aquilo que o crente já deveria fazer, vir fazendo. Não é verdade? Normalmente as pessoas, quando fazem um voto, dizem assim: se o Senhor me der vitória, eu vou ser dizimista. É ou não é? Tu não já era para vir sendo dizimista, não, pensa? Porque ser dizimista é expressão de gratidão a Deus. É reconhecimento de que toda boa dádiva e tão perfeito vem do Pai das luzes e que sem Ele não temos nada. E de que é dele que vem o pão nosso de cada dia. Tu já é para ser dizimista há muito tempo. Não, se eu receber vitória, Senhor, eu vou me dedicar mais à tua obra. Até parece que é favor que está fazendo para Deus. É necessidade sua. É obrigação sua. É dever seu. Está dedicado à obra. Necessidade e dever seu. Obrigação sua. Ser dedicado à obra. Amém? Não, mas se eu receber vitória, Senhor, eu não vou faltar um culto. As mais diversas moedas que usam para persuadir Deus a abençoar, a lhe dar vitória, a resolver o seu problema, a abrir porta de emprego, a curar a enfermidade, a resolver um problema de casamento, a resolver um problema empresarial, a resolver uma causa na justiça. Aí vem com essa moeda de troca com Jeová, com o nome de voto, que foi ensinado errado às pessoas. Aí é por isso que a Bíblia diz que é melhor não votar do que votar e não cumprir. Amém? É melhor não votar do que votar e não cumprir. No Velho Testamento, a gente não tem o porquê de não ser melhor. Mas observe que quando Deus diz, olha, é melhor não votar, é porque o negócio é muito sério, viu? É melhor não. Aí você só vai entender se é melhor não do Senhor no Novo Testamento. Quando Jesus disse que a nossa palavra deve ser sim, sim, não, não, que o que passar disso é procedência maligna. Ou seja, se eu faço um voto e não cumpro, várias coisas acontecem aí. Primeiro, só estou aumentando o meu dever, meu débito com Deus, porque nós somos devedores, irmãos, ao Senhor. Somos devedores ao Senhor, por tudo que Ele tem feito. Tem enviado Jesus Cristo, seu Filho, para morrer por nós. Amém? Ter nos amado sendo nós pecadores, ter nos resgatado das trevas, ter quebrado o laço do passarinheiro, ter nos tirado das garras de Satanás. Cuida de nós, livra a gente, supre as nossas necessidades, atende os nossos clamores, enxuga as nossas lágrimas, nos fortalece, aleluia, supre as nossas necessidades. Nós só somos devedores a Deus, e por mais que façamos de devoção, não pagamos. Não pagamos, ao contrário, o nosso débito só faz aumentar. Porque Deus é muito mais bondoso para nós do que nós somos devotados a Ele. Quando você pensa que está fazendo muito para Deus, Jesus chega dizendo, se considere servo inútil, porque você não está fazendo nada mais, nada menos do que o seu dever. Se considere servo inútil, porque você não está fazendo nada mais, nada menos
do que o seu dever. Inclusive, não precisa nem ir muito longe no texto sagrado, porque está no capítulo 17, versículo de número 10 de Lucas. E assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. É dever seu louvar a Deus, ser dizimista, ser dedicado à obra. E quando a gente fala de obra de Deus, não estamos falando de cantar em conjunto, de cantar em coral, de tocar instrumento. Não estamos falando simplesmente disso. Não deixa de ser uma obra de Deus tocar um instrumento como o Marcelo toca, porque um acorde de um baixo desse, inspirado, a minha alma pelo menos se deleita, né? Quando a gente está cantando e um acorde, eita, glória a Deus, eu senti tanta saudade desse baixo das transmissões de quarentena, eu dizia direto, tá tudo gravado, que está no YouTube, da igreja, que está no Face, né? Está no YouTube, Igreja Templo do Corpo de Cristo, pastor cantando sozinho aqui com a guitarra, eita, saudade do baixo, do Marcelo, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, faz parte, porque ajuda, né? Nessa, o que a psicanálise chama música terapia. Isso serve, porque é louvor que sobe, aleluia, são acordes que sobe aos ouvidos do divino, e o divino se alegra, aleluia, e se faz presente no recinto, se faz presente no ambiente. Louvado seja Deus, porque se mistura também com a nossa voz, aleluia, que evoca o nome do Senhor ao louvarmos. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Mas fazer a obra de Deus, não é? Que tudo isso é reflexo, para vocês. Porque o maior cerne do fazer a obra de Deus é cuidar de vidas. É fazer algo em função do outro. É fazer algo em função do outro. Amém? Fazer a obra de Deus é cuidar de vidas. Se é algo que vai gerar bem-estar para o outro, você está fazendo a obra de Deus. Se eu estou fazendo algo que só se direciona a mim, isso não é necessariamente a obra de Deus. Mas se é em função do outro, isto sim é obra de Deus. Porque obra de Deus é cuidar de vidas. Aí onde o varrer a igreja se constitui algo para Deus, porque é para gerar conforto a quem dobra os joelhos. Amém? São coisas assim. Não é? Aí você diz, mas parece não é nada isso. A irmã está aí transmitindo o culto, está fazendo a obra de Deus, porque está fazendo com que pessoas ouçam através desses meios de comunicação. E tem gente, irmão, que já foi muito tocada por Deus através dessas transmissões. Inclusive, por exemplo, um testemunho mais recente que eu tenho dessa plataforma que é a Rede Cristã, o terapeuta me disse ontem, que foi sábado, pastor Amaro, 2 pessoas me procuraram porque ouviram o programa através da Rede Cristã e estavam para baixo. Estavam tão neuróticas que não podia sequer dirigir o próprio carro. E ele já voltou dirigindo o próprio carro dele sozinho. Louvado seja Deus. Pessoas que têm sido tiradas da depressão. Pessoas que têm sido tiradas, irmãos. Aleluia. De situações obscuras. De situações drásticas. Tanto emocional, mental, social, como espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos para frente. A lei e os profetas do Até Jó. Então,
Mostramos aos irmãos que a lei tem a ver com a palavra de Deus. Só reprisando, porque às vezes a gente esquece, e algumas pessoas que estão nos ouvindo hoje não nos ouviram domingo passado. A lei aliança, mandamento, mas tudo se converge à palavra de Deus. Cada um em uma intensidade de comprometimento, cada um em uma intensidade de compromisso, de dever nosso, de responsabilidade nossa. E os profetas que completa o compêndio velho testamentário, tanto os profetas chamados profetas maiores, como os profetas também chamados menores. Não porque no Velho Testamento houvesse essa discrepância de valores de vidas. Maiores porque profetizaram por mais tempo, menores porque profetizaram por menos tempo, mas com a mesma importância. A mesma importância. Por exemplo, nós estamos, como convidei a nossa irmã para a escola bíblica, é uma honra, volto a dizer, estar recebendo a nossa irmã nessa noite. Estamos estudando, por exemplo, o livro de Malaquias. E o livro de Malaquias, ele só tem, louvado seja Deus, 4 capítulos. É considerado um dos profetas menores. Mas nós temos visto já na introdução do livro de Malaquias a grandiosidade do ministério deste que era profeta e sacerdote, quando ele está vindicando aos filhos de Israel, ou seja, Deus através dele, reivindicando a verdadeira adoração. A verdadeira adoração, a verdadeira honradez, o verdadeiro reconhecimento ao senhorio de Deus, convocando o povo no começo do seu livro para dar a Deus o melhor, para dar a Deus o melhor. Isso não é sério? Isso não é profundo? Isso é sério. Isso é profundo. Porque nós precisamos dar o melhor a Deus. Por que dar o melhor a Deus? No contexto do profeta Malaquias, é porque simplesmente Deus, ele é o Senhor. Ele é o soberano. Amém? Ele é o digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Não é porque ele é bonzinho, não é porque ele é simplesmente, que não é simplesmente, né? O nosso provedor, porque ele é o nosso, é o que nos livra. Não, não é simplesmente por causa disso, não. É porque ele é o Senhor. Ele é o Senhor, ou seja, ele é aquele que está acima de tudo e de todos. Será que você pode levantar a sua mão e adorar e exaltar, aleluia, mesmo de máscara, adorar ele com as suas palavras, dizendo elogios a ele, fazendo declaração de amor a ele? Ele é Deus. Aí Deus usa o profeta para dizer assim: vocês estão me ofertando do doente, do aleijado, do coxo, do estragado. Vão fazer isso aos reis de vocês, aos príncipes de vocês, para ver se eles recebem. E não recebe não. Aí, irmãos, parece não, né? Mas isso é tão necessário ser abordado nos dias de hoje, irmã. Sabe por quê?
Porque para Deus tem muita gente fazendo de qualquer jeito. Talvez alguém esteja nos ouvindo agora e criticando porque o Face está parando, o site está parando, porque eu já disse, o site é réplica do Face, ou porque de repente o aplicativo está chiando, mas não sabe como a gente está aqui angustiado por causa disso, doente por causa disso, porque não era para estar nada assim, era para estar tudo funcionando muito bem. E os meninos que certamente estão acompanhando os nossos, que eu chamo de engenheiro de transmissão, devem estar, rapaz, não estou entendendo por que está assim, porque está essa bagunça. Mas Deus sabe que nós temos procurado dar o melhor para Ele. Temos procurado dar o melhor para Ele. Uma coisa são os acidentes de percurso, outra é fazer desleixadamente. Quando você vai a um compromisso com alguém que você considera importante, como é que você vai? Como é que você vai? Você vai produzido, você vai produzida. Não é não? Você bota uma roupa logo bonita, você bota um perfume bacana. Você se produz, porque você vai ao encontro de alguém que você considera importante. Nós somos muitos relatos com nossos compromissos com Deus. A gente se atrasa. A gente se atrasa na celebração. Culto, a gente está começando o culto tarde. Marca com o governador de 7 horas da noite e chega de 7h05. Tem hora marcada. Se você ler o livro de Malaquias, é disso que está falando lá. É disso que está falando lá. É disso que está falando lá. Se você vai fazer para alguém algo que você considera importante, você procura caprichar no presente. No presente. Se você vai oferecer algo a alguém que você considera importante, você procura oferecer o mais gostoso do prato, o melhor da sua receita, para agradar. Como é que a gente está entregando a oferta? Às vezes a gente entrega aquele dinheiro velho na oferta. Aquele dinheiro que nem o cobrador de ônibus quer. Umas coisinhas simples. Supostamente bobas. Mas é reflexo daquilo que a gente reconhece ou não dessa relação com o divino. Sabia disso, irmãos? Sabia disso? Sabia disso, irmãos? Pois fiquem sabendo, quem não sabia. A lei e os profetas maiores, os profetas menores, do qual Malaquias faz parte, duraram até João. Deixa eu dizer aqui a você que supostamente esse versículo ele dá margem para uma corrente teológica chamada dispensacionalismo. Só que há um equívoco na doutrina do dispensacionalismo, porque a filosofia dos dispensacionalistas é que houve várias, a expressão é essa, tentativas de Deus de salvar os homens. Agora, vamos raciocinar simplesmente. Deus é Deus de tentar fazer alguma coisa, irmão? Hein, igreja? Deus é Deus de tentar fazer alguma coisa? Não, irmão. Ou Deus faz, ou Deus não faz. E quando ele faz, não é porque ele não pode, não. Quando não faz, é porque ele não quer. Porque para Deus nada é impossível. Amém? Porque para Deus nada é impossível.
Quando ele não faz, Roseni, é porque ele não quer. Amém, irmã? Porque para Deus nada é impossível. Amém, Sônia? Louvado seja o nome de Jesus. Ele é soberano. Ele é Senhor. E Deus não fica nesse negócio de tentativa, não. Quando alguém me pede oração, o pastor, ora aí para ver se Deus... Eu digo, não, para ver se não. Tira esse si. Vamos orar para Deus fazer. Se ele não fizer, então a gente dá graças a ele assim mesmo. Amém, igreja? Nunca se dirija à oração com essa negativa. Vamos orar para ver se. Tira isso. Tira isso. Ore para Deus fazer. Orar para Deus fazer não é mandar em Deus. Orar para Deus fazer é pedir com confiança. É pedir com confiança. Se ele não fizer, Paulo nos ensina em tudo dar graças. Que essa é a vontade de Deus, ou seja, ele não fez porque ele não quis. E isso não muda a sua soberania, como é cantado inclusive recentemente. Se Deus fizer, ele é Deus. Mas se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Nós aqui devemos dar-lhe graças. Então, o que parece dar margem à corrente teológica chamada dispensacionalismo, não é, porque o lema dessa corrente teológica é dizer que houve tentativas de Deus de salvar o homem. Nunca houve tentativas de Deus de salvar o homem. Houve plano de salvação. Houve um plano de salvação. Ou seja, houve um processo salvífico até culminar com a morte vicária de Jesus. Por que vicária? Porque a morte substituta. Jesus morreu em nosso lugar. Amém? Por que expiatória? Porque ele morreu para nos unir a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas esse até João é exatamente o tempo do processo deste plano redentor. Até João. É o tempo do processo deste plano redentor. João, ele é o precursor de Jesus. E Jesus, quando entra no cenário histórico da humanidade, tudo até João Batista. Que aí dizem
que o Novo Testamento é a época, que já é João Batista, já é o cenário de João Batista, é a época da graça. Mas a graça de Deus sempre foi uma realidade, inclusive velho testamentária. Porque se não fosse a graça de Deus, não tinha Melquisedeque salvo, não tinha Enoque salvo, não tinha Sete salvo, não tinha Abraão salvo, não tinha Moisés, não tinha Isaac salvo, não tinha Jacó salvo. Fora aqueles que pintaram o sete e se arrependeram, como Manassés. Bem como os próprios filhos de Israel, que quando estava tudo muito bem, se desviava de Deus. Mas quando eram escravizados e oprimidos e clamavam, Deus mandava um libertador e os resgatava das mãos dos seus senhores. A graça de Deus é uma realidade desde o Velho Testamento. A graça de Deus é uma realidade desde o Velho Testamento. Mas quando fala de ter durado até João, volta a dizer, é o tempo do processo salvífico. Desde então é anunciado o reino de Deus, a vontade de Deus, reino de Deus, reino dos céus. Já perceberam que no Novo Testamento você encontra essas duas expressões? Reino de Deus, reino dos céus. Quando você encontrar no livro Reino de Deus, é porque aquele livro foi escrito para os gentios. Quando você lê Reino dos Céus, é porque aquele livro, ou aquele autor, aquele pregador, ele estava se dirigindo aos judeus, que por não usar o nome de Deus, e se entendia que era em vão, aí substitui Deus por céus. Mas está se tratando do mesmo reino, está se tratando da mesma dimensão. É como microfone com fio e microfone sem fio. Tudo é microfone. Amém? Desde então é anunciado o reino de Deus. Mas esse reino, que é o domínio de Deus, que é a dimensão da soberana vontade de Deus, ele sempre foi pregado, como acabei de dizer, desde a lei e os profetas. Só que os homens deturparam, entenderam tudo errado. Eu dei uma explicação hoje sobre o voto. Imagino que tem de pessoas hoje dizendo, mas rapaz, eu nunca ouvi falar sobre isso, do voto. Está aprendendo hoje. Se quiser ter aprendido hoje. Porque há pessoas que optam por estar firmadas em ensinamentos errados, em tradições erradas. Não é? Mas dei a explicação que voto é sacrifício de tolo. O ideal é você fazer o que já lhe é devido. E o que me é devido, pastor? Honrar a Deus. Honrar a Deus. Obedecer a sua palavra. Pôr em prática a sua palavra. Ser aplicada a devoção. E aí as bênçãos lhe alcançarão. E a oração surtirá efeito na sua vida. A unção com óleo surtirá efeito na sua vida. A imposição de mãos surtirá efeito na sua vida. O louvor surtirá efeito na sua vida. A oração surtirá efeito na sua vida. A leitura, a meditação e a vivência da palavra surtirá efeito na sua vida. Do contrário,